Tudo bom, pessoal? Vamos começar a nossa aulinha de hoje sobre a operação dos conceitos aí que a gente vai ver no nosso curso de Engenharia Econômica e Análise de Investimento na HP12C. A HP12C ela é uma calculadora financeira, já foi muito utilizada, né? Então o uso dela já foi muito difundido, principalmente na década de 80 e década de 90. Na época que eu estava lá na graduação, né, foi presente de aniversário dos meus pais para mim, é, na década de 90, né, no final da década de 90, porque ela consegue aí, né, realizar operações da matemática financeira de uma forma bastante simplificada, mas como uma calculadora, né, lançada e desenvolvida no começo da década de 80, se eu não me engano, em 1981, ela é bastante defasada hoje em dia, né? Então tem um visor bastante pequenininho, limitado, com uma única linha, né? Ou seja, você não consegue ver toda uma estrutura de dados de um fluxo de caixa. Mas ainda assim pode ser aí uma boa opção, né, para o uso em situações rápidas, né, principalmente situações do cotidiano da vida, onde você não quer, né, ter o trabalho de abrir uma planilha e colocar ali dados muito complexos. Você tem muitas vezes financiamentos, parcelamentos que são com parcelas uniformes, né, que tipo série uniforme, ou seja, parcelas fixas ao longo do tempo. Então, são poucos dados para serem introduzidos no problema de matemática financeira em algumas situações, e o uso de uma calculadora ainda pode ser útil. É mais rápido, às vezes, do que uma planilha, e onde você tem que escrever funções no celular. Abrir planilha no celular não é tão rápido, né? Quando você está na rua, né, fazendo o financiamento do seu primeiro carro, do seu apartamento, negociando num banco, talvez ainda possa ser uma boa opção. Para o nosso curso, eu não recomendo que você resolva os exercícios avaliativos usando HP12C. Quando você está na frente do computador, o Excel, o Google Planilhas é muito melhor, tá? Você consegue enxergar uma quantidade maior de dados, a gente vai aprender a operar esses softwares, né, no computador, e eu recomendo que você resolva os exercícios lá. A calculadora tem aí essa carinha aqui, né? Então, vocês já devem ter visto, né? A gente vai ver também depois. Ela está aqui no meu celular, né? Tem para tablet. Vou deixar o link aqui para vocês. A gente vai ver um emulador também aqui na internet. E a gente consegue, então, se beneficiar ainda em algumas situações do uso desse tipo de calculadora. Eu vou ficar pequenininho, vou ir ali para baixo, né? Vocês vão começar a ver agora a nossa aula no PowerPoint, tá? Então, vim aqui para baixo. Vamos falar um pouquinho sobre como utilizar, né, essa calculadora financeira como uma opção aí alternativa para situações onde abrir uma planilha de Excel, no Google, né, onde quer que seja, não por aí uma coisa tão simples, né? Só estou com o celular, talvez a calculadora funcione um pouquinho melhor. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje aí? O layout da calculadora, vou deixar aí os links para emuladores da calculadora. Se quiser, você pode comprar a calculadora, né? Como eu falei, esse já foi meu presente de aniversário lá no passado, né? E por quê, né? Algo assim tão, né? Uma calculadora da década de 80, né? Deve ser baratinho, ela tem uma carinha ali de antiga, né? Sinto lhes dizer que não, né? Essa calculadora aí, em épocas normais, custa aí de 200 a 300 reais. Em épocas pós-pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, os preços subiram, tá? E mais de 400 reais uma calculadora dessas. O dólar sobe, né, importada. Não acho que faça sentido hoje em dia gastar dinheiro com isso. Então usa o emulador, né? Vou deixar aí algumas opções para vocês, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como operar essa calculadora, tá? Ela a forma de inserção dos dados não é similar aí às calculadoras tradicionais que vocês estão acostumados.
e vamos fazer aí algumas operações aritméticas simples na calculadora, nesse momento, né, que a gente ainda não começou com conteúdo de matemática financeira de fato, e vamos falar das funções mais básicas, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a usar as funções financeiras. Então, qual que é a cara da calculadora? Essa daí. Essa coisinha aí antiga, né, douradinha. Então, talvez você já tenha visto essa calculadora, né, ao vivo. Não é uma calculadora barata, mas hoje em dia temos aí emuladores, né, tanto para Android, né, que celulares e tablets, temos para iOS também, Windows, temos sites, né, emuladores online, né? Então todos esses são dessa, né, que eu estou sugerindo aqui, são da mesma, né, da mesma empresa aí, não é nenhuma empresa, é um desenvolvedor, né, EPXX, né? Esse aqui era o nome antigo, né? É até um brasileiro que desenvolveu esse emulador, né? Hoje em dia essa empresa tem deck que comprou a EPXX e continua aí ofertando para a gente emuladores online, né, onde a gente pode utilizar a calculadora num site da internet ou via aplicativos. Então procura aí, se você tem o iOS, Windows, infelizmente eu não tenho um iPhone para encontrar lá o link certinho para encaminhar para vocês, mas não tem uma conta, né, na Apple Store, mas o do Android já está aqui, mas você vai procurar ali na Apple Store e vai achar facinho também, tá? Emulador de HP12C ou só HP12C. A própria HP tem, né? Só que o original também é pago, né? Então você pode pegar aí, né, alternativos que são gratuitos, tá bom? Então, a primeira coisa que né, que eu recomendo que você faça aí na hora de utilizar a sua HP12C é definir o número de casas decimais com que você quer trabalhar, né? Qual que é o nível de precisão? Ela vem configurada aí para 2 casas decimais. Quer mudar? Vai clicar a teclinha F, né, seguido do número de casas decimais que você quer habilitar, né? Eu vou abrir aqui o emulador na página, né, só para vocês verem. Vou até dar um zoom aqui, ó. Então, F9, ficou com 9 casas decimais. F3, 3 casas decimais, né? Então aí você define aí qual que é a precisão que você quer para a sua calculadora, tá? Já usamos uma tecla especial, né? A tecla F, tá? A tecla F habilita todas as funções que estão em laranja. A tecla G habilita as funções que estão em azul, tá? Então a gente já fez aí o uso de uma dessas teclas especiais aí de funções de comandos dessa calculadora, tá bom? Durante o curso a gente vai aprendendo aí a usar melhor essas 2 teclinhas que são extremamente importantes nesse tipo de calculadora, tá bom? Segunda coisa importante que a gente precisa saber, né? Digitei uma coisa, eu quero apagar, né? Ótimo. Apagar, clear, né? CLX, você apaga o que está no visor. Eu quero apagar tudo que está na memória, vou usar a tecla especial F, né? CLX, F, clear, registro, né? Apago tudo que está na memória. A gente vai ver que a gente vai usar muito a memória aí da calculadora. Então já sei ajustar o número de casas decimais, já sei apagar, e aí em seguida eu tenho que aprender o quê? A fazer operações, né? Então, vou dar um tempinho aí para vocês, né, clicarem no link da calculadora e tentarem, né, realizar essa operação simples que está aí, né? 3 vezes 4. Né? Enquanto isso eu vou indo lá para o meu emulador, tá aqui, né? E vou aqui, né, apagar tudo que está na memória, não tinha nada, mas limpei, né, por via das dúvidas, e vou tentar solucionar da forma que a maioria de vocês tentou, né? Clicou no 3, apertou vezes, clicou no 4, e aí não aconteceu nada, talvez apertei o Enter, virou 4, não deu, né? 3 vezes 4 tinha que aparecer 12 aqui, né? Não deu certo. Não é que nem na calculadora tradicional, né? A calculadora HP12C, ela funciona de uma forma diferente, né?
Qual que é essa forma? Né? É a forma de introdução de dados em pilha, tá? Ou sequência de dados, né? Uma fila de dados, uma pilha de dados. Tá? Também conhecido como notação polonesa reversa. Um nome estranho, né? Chamado em inglês de RPN. Né? Ou seja, não é daquele jeito que funciona, que você está acostumado a trabalhar com a sua calculadora, tá? Aqui é um pouquinho diferente. Eu quero fazer aquela continha 3 vezes 4, eu vou ter que jogar o 3 na memória, jogar o 4 na memória e falar o que a calculadora tem que fazer com esses números, tá? Vamos lá fazer 3 vezes 4? Então, vou limpar aqui tudo que está na memória, vou jogar o 3 na memória, Enter. Vou colocar o 4 aqui, tá? Não precisa apertar o Enter, e já posso apertar a operação que eu quero que ele faça. Agora sim, 3 vezes 4, 12. Né? Então é diferente. Não é da forma tradicional que a gente está acostumado. Vou limpar aqui, né, o resultado e a memória. Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint e vou propor aqui o exercício que está enunciado, né, que é somar 3 mais 2 mais 4. O que a gente vai fazer? Vai jogar o 3, botar na memória. Ele vai ficar aqui na primeira posição. Vou jogar o 2, que vai para a memória. Vou colocar o número 4 e aí eu já posso começar a colocar as operações. Né? Então, o que eu quero que faça? 3 mais 2 mais 4. Então, vou colocar o 4, depois do 4 eu vou mandar ele somar com o que está imediatamente anterior e depois somar com o que está na memória. Vamos lá fazer essa operação? 3 mais 2 mais 4 na calculadora? Então, 3 vai para a memória, 2 vai para a memória, 4. Apertei o mais, ele somou o 4 com o 2, que era o que estava na segunda posição. O que está na primeira posição continua lá, que é o 3. Vou somar agora. 9. Pronto. Então, essa é a forma de apresentação aí de dados para a calculadora. Você vai colocando os dados em uma fila e depois vai realizando as operações. No começo é um pouquinho estranho, depois confesso que fica automático. Tá? Com alguma prática, isso daqui se resolve e rapidinho você está operando. A título de curiosidade, existe a HP12C Gold, que é essa que a gente está trabalhando, que é douradinha, né? Que é a mais comum, a mais vendida, a mais barata, a mais adotada. E tem também a HP12C Platinum, que aqui é prateado, né? Platina, né? E aí, na HP12C Platinum, você pode fazer as operações conforme os modos aí de uma calculadora tradicional. Mas a HP12C Platinum, ela é bem mais cara, né? Então, poucas pessoas compram a HP12C Platinum. Se for procurar aí na internet videoaulas de uso de calculadora financeira, dificilmente você vai achar algum professor ensinando na HP12C Platinum, tá? Por quê? Porque a 12C Gold é a mais comum, né? E não é tão mais difícil assim operar ela. A gente viu, é diferente, mas é fácil também, tá? Já aprendemos a apagar, né, o que está na memória, que é o que está aqui nesse slide. Já fizemos isso, né? E agora a gente pode, né, treinar mais um pouquinho operações. Aqui está, né, a sequência que a gente fez antes e já está o resultado que a gente obteve. Tá? Então a gente 3, Enter. A gente poderia ter resolvido dessa outra forma aqui também, né? 2 mais, aí já somaria esses dois, apareceria o 5. 4 mais, também seria outra opção de solução, né? Diferente daquela que a gente resolveu, que foi 3 Enter, 2 Enter, 4 mais e depois outro mais. Então, você tem que ter em mente que você está colocando as coisas em fila. Colocou na fila na memória da calculadora, depois você vai fazendo as operações, tá bom? E quando eu tenho, né, uma operação desse tipo aqui, né, 2 mais 3 vezes 4, sabe, né, na matemática lá do ensino básico, que você aprendeu que primeiro se faz a multiplicação. Então você vai ter que fazer essa regra valer lá na calculadora, né? Então você vai inserir primeiro 2, você pode até inserir primeiro 2, né? Ou você pode resolver isso daqui primeiro e depois somar o 2, né? O que importa é
respeite, né, as regras de prioridade, né? Então você vai respeitar lá, né? Primeiro o que está no parênteses, né? Depois, se tiver expoente, o expoente, né? Depois a multiplicação e só por último a soma e subtração, tá? Vamos resolver isso aqui lá na HP12C? Então vamos lá. 2 mais 3 vezes 4, né? Então tem que fazer o quê? Vou limpar de novo. 3, Enter, 4 vezes. Resolvi a primeira parte. 2 mais, pronto. Uma forma de resolver, né? Eu poderia jogar tudo na memória? Poderia, né? Jogo 2, deixo ele guardadinho na memória. Jogo 3, deixo ele guardadinho na memória. Ponho o 4 aqui, faço a multiplicação. Depois faço a soma. Também dá certo, né? Então, tem aí algumas formas diferentes da gente resolver esse problema algébrico aí simples, tá? E quando eu tenho algo desse tipo? Também, tranquilo, né? O que eu vou ter que fazer? Primeiro, o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,02. Né? Depois, o expoente. Depois, a divisão. Né? Então, a gente pode resolver isso daí, né? De diversas formas. Vou resolver aqui de uma forma e vou deixar vocês depois tentarem aí opções alternativas, tá? Então, vou lá na calculadorinha, tá? Vou limpar tudo que está na memória. Vou botar o 1 que está lá em cima no numerador, deixei ele na memória. Aí depois vou colocar o 1 que está lá embaixo, dentro do parênteses, deixar na memória. Vou colocar o 0,02 e vou já somar com aquele 1. Tá? E aí posso, né, já vou ter ali o resultado de dentro do parênteses. Aí eu tenho que pegar isso que está dentro do parênteses e elevar a 10. Né? Então vou colocar aqui 10. Né? E aí eu tenho aqui uma funçãozinha de potência, y elevado a x. O primeiro número é aquele que está dentro do parênteses e o que está na potência eu coloquei depois, que é o 10. E aí eu venho aqui e aperto isso daqui. Ótimo! Já obtive o que está no denominador. Agora é só eu dividir pelo aquele 1 que já está na memória. Então, como esse 1 já está na memória, né, é só clico aqui em dividir e obtenho aí a minha resposta. Tá bom? Então, uma forma de solução. Tá aí o script que eu segui para ter essa solução. Eu poderia ter seguido esse outro script aqui, ó. Colocado o 1 de dentro do parênteses, o 0,02, fazer a soma do conteúdo desse parênteses, né? Fazer a potência aqui, né? Levar a 10ª potência. E depois, no final, essa razão eu podia ter usado a teclinha especial de 1 sobre x. Também funcionaria. Né? Então, outra forma aí de resolver o mesmo problema. Tá? A teclinha de 1 sobre x está aqui. 1 sobre x. Bom? Como é que eu faço para calcular isso daqui? Né? Raiz de 4. Eu posso usar a teclinha raiz ou eu posso fazer a potência de 1 sobre 2. Então tem aí duas opções. Vamos resolver aqui da forma mais simples. E aí eu deixo para vocês treinarem da forma mais complicada. Vou apagar aqui. Quero saber a raiz de 4. Né? Eu boto o 4 na memória, né, e peço para ele calcular aí a raiz. Professor, cadê a teclinha de raiz? Não estou achando. Está aqui, ó, azulzinha, pequenininha aqui embaixo. Tá azul. Então, para ativar essa tecla, eu tenho que clicar no G. Indicou aqui que eu ativei o G. E clico aqui. Pronto. Raiz de 4. Tá? Então, usei uma função que depende aí da ativação da tecla G. Bom? Ó, depois vocês tentem essa outra solução. Né? 4, Enter. Né? E aí, vou elevar isso aqui a meio. Então, eu vou colocar 2, 1 sobre 2, usar a funçãozinha especial de 1 sobre x, e usar depois a funçãozinha de 4 elevado a esse resultado aqui. Bom?
calcular uma variação percentual, né? Tem outra funçãozinha ali interessante, que às vezes, né, pode ser útil em situações de matemática financeira, e calcular aí a variação percentual, né? B menos A sobre A. Então a gente coloca lá na calculadora o valor A, né, e o valor B. E aí peço para ele me dar aí a variação percentual. Tá? Então vamos lá usar essa teclinha especial aí. Então eu vou colocar aqui os 10.000, tá? Enter. Vou colocar os 15.000, tá? E aí vou pedir para ele calcular para mim, né, a variação percentual. Aí ele já me deu aqui 50% de variação. Então, isso aqui pode ser útil, né? Lógico que nesse caso dá para fazer de cabeça, esse exemplo que eu coloquei aqui, né? Mas dependendo da situação, a gente vai falar muito de variação percentual, com números não tão fáceis assim, né? Pode ajudar aí nas continhas. Outra função interessante que a HP12C tem são as funções de data, né? Então ela permite aí contar dias entre duas datas ou contar também ou definir qual que vai ser a data quando eu, né, somar ou subtrair um determinado número de dias, né? Então, como a gente viu na nossa primeira aula, é extremamente importante na matemática financeira a questão do valor do dinheiro no tempo, né? O valor do dinheiro no tempo é extremamente relevante aí para o nosso problema da matemática financeira. Portanto, saber aí quantos dias se passaram entre duas datas para fazer a correção do dinheiro ao longo do tempo, né? Ou saber em que dia que eu vou ter determinado valor, né? E aí, quantos dias a partir de uma data somar determinado número de dias, aonde eu vou parar, qual vai ser o dia do mês e do ano, né? Então, a calculadora HP12C nos ajuda a fazer esse tipo aí de operação, né? Por exemplo, eu quero saber quantos dias existem entre 10/6 de 2016 e 31/12 de 2016, né? Quero saber aí quantos dias que vai correr juros, né, num determinado empréstimo que eu tomei nesse dia e só vou pagar aqui, né? Ou apliquei um dinheiro nesse dia e tem uma rentabilidade diária, né, e quanto que eu vou sacar nesse outro dia, né? Então, saber quantos dias existem entre uma data e outra é importante, tá bom? Lembrando que, né, a calculadora vai contar aí dias corridos, né? Lá no Excel a gente já tem, né, no Google Planilhas também, funções que calculam aí, né, dias úteis conforme o calendário do seu país, né? Então dá para fazer coisas até mais complexas, né? Mas a calculadora nos dá aí o número de dias corridos, tá? Como é que eu faço para calcular, né, o número de dias entre duas datas? Então eu vou ter que inserir a data inicial e inserir a data final, tá? A grande questão aqui é que a gente não pode esquecer que a calculadora vem no padrão de datas americano, né? E a gente vai mudar para o padrão brasileiro, né? Que é o que a gente usa aqui, né? Que é dia, mês e ano. Né? Então tem que falar para a calculadora, ó, vou lançar aqui a data no formato dia, mês e ano. Tá? Como é que a gente faz isso? Vou vir aqui então, vou apagar tudo que está na memória, né? E vou fazer a primeira coisa, que é contar para a calculadora que eu sou brasileiro, né? E uso o padrão dia, mês e ano, e não o padrão mais comum em países como os Estados Unidos, que é mês, dia e ano. Né? Então eu venho aqui, uso a teclinha G e conto para a calculadora. Olha, eu uso dia, mês e ano, DMY. Né? Então esse é o padrão. Né? Ele vai falar, olha, você está usando então esse padrão que é utilizado aqui no Brasil. Então eu tenho que lançar agora a data inicial do nosso problema. Né? Era dia 10, né? Dia 10, ponto, dia, ponto, mês 06, ano 2016. Né? Então, minha data inicial é essa. Qual que era a minha data final? Era dia 31, ponto, dezembro
2016. Essa é a minha data final. Agora eu quero, calculadora, calcula para mim quantos dias tem entre essas duas datas. Qual função que eu vou usar? Delta dias do ano, delta DYS. Né? Então, é uma função que está em azul. Tecla G, pronto. 204 dias entre essas duas datas. Bom, aí feita então a nossa conta. 204 dias. Bom, aqui tem as teclas que você tem que apertar. Para obter uma data a partir de outra, né? Somando um número determinado de dias, né? Ah, daqui 20 dias vai dar quando? Que dia que eu tenho que ir lá, né? Vou deixar rendendo por 30 dias para ter o dinheiro que eu preciso. Que dia que eu vou lá sacar, né? Então, depende, né? Quantos dias tem um mês e tal. Então, você quer saber a data depois de, né? 325 dias, né? Um negócio mais complicado de calcular de cabeça, né? Joga aqui as datas na calculadora, ela te dá, né? Então, nosso exercício aqui fala, olha, quando que é, né, o dia depois de, né, 15 de junho de 2016, né, somado 65 dias. Né? Vamos lá calcular isso. Vamos jogar essa data, botar 65 a mais e ver que dia que dá. Né? Então vamos aqui para a nossa HP. 12C, limpar tudo que está na memória, vou manter aqui, né, o padrão dia, mês e ano, que já está habilitado, tá? Quando você liga a calculadora, você entra no site, ele não vem com esse padrão não, ele vem com o padrão americano habilitado, então você tem que, né, sempre ligar. Mas uma vez ligado, ele vai ficar ligado até você voltar para o padrão americano que está aqui na teclinha do lado, né? Então, vou colocar nossa data inicial, 15.06/2016, vou dar Enter, vou colocar 65, que é o número de dias a mais que eu quero, e vou pedir para ele me dar a data final. E aí ele me diz aqui, olha, né, 65 dias a mais, né, vai cair aí no dia 19 de agosto de 2016, que é uma quinta-feira, tá bom? É o 5 aqui, né? É esse o significado aí desse 5, tá bom? Então, pessoal, é isso. Rapidinho, só para vocês pegarem o jeito da calculadora financeira. É opcional ao nosso curso, tá? Eu costumo apresentar isso aqui em sala de aula, quando as aulas são presenciais. Pensei até em retirar do nosso curso, quando ele está sendo aí online, mas tirei do dia a dia do nosso vivência de sala de aula que não está existindo, não é cobrado, né, em avaliações que vocês saibam operar essa calculadora, mas fica aí de opcional para quem quiser aprender a usar esse tipo de calculadora. Pode ser útil aí na vida, né? Aquele dia que você vai lá negociar o financiamento do seu carro, né? Seu primeiro carro, e aí o vendedor te fala, não, a taxa de juros aqui é zero, ou é 0,99, aí você vê as parcelas e não é bem essa história, não, tá dando diferente aqui, né? A gente vai ver que esse tipo de, né, argumentação, esse tipo de apresentação dos dados, a lei permite em algumas situações, né? E às vezes leva a gente a cometer aí enganos, e às vezes uma compra à vista talvez valesse mais a pena, ou em uma outra financeira que tem opções alternativas. Às vezes a taxa de juros é mais alta, mas o que importa a gente vai ver o que é o custo efetivo total da transação, que embute ali outros custos. A aula que vem a gente vai falar sobre isso. Então, pode ser um instrumento legal de se ter no bolso em determinadas situações de negociação, principalmente de financiamento com parcelas fixas. Tá bom, pessoal? A gente se vê então de novo em breve. Um abraço.